2006, eu acho, tem um bom tempo já. Não é a primeira vez que eu vejo um valor expressivo na minha mão. Eu tinha aquela postura de mulher guerreira, né? Eu fui educada por uma mulher guerreira e eu não enxergava o meu casamento como uma unidade, né? Eu enxergava o meu casamento como uma certa sociedade onde o que era dele, o que era meu, e as coisas nunca avançavam pra gente, né? Era sempre bem difícil. E eu vinha sempre nesse ciclo, né? De ganhar bastante, de gastava tudo, porque na minha cabeça eu sempre achava que eu podia vender de novo, ganhar de novo. Eu não respeitava o meu marido quando ele colocava para mim, né? Por exemplo, uma situação: olha, você recebeu esse valor, vamos fazer algo com ele. Eu era sempre muito egoísta, sabe? O que te fez tomar a decisão de fazer parte da Aliança Divergente? Quando eu cheguei na Aliança, eu era um misto de confusão, decadência financeira, decadência relacional com o casamento, com a educação das minhas filhas. Era um misto, era uma bagunça, assim. Se eu for te pontuar exatamente, eu acho que o maior problema todo era a Tatiana, não era nem as relações propriamente. A minha relação comigo mesma estava muito... a minha autoimagem, a forma como eu me enxergava, estava bem, bem difícil. Eu decidi começar pela minha postura, a minha forma de enxergar o meu casamento, foi o primeiro ponto, né? Então, teve até um áudio que o Elton fez, esses dias vocês replicaram sobre aquelas 4 situações: ou você muda, ou aceita, melhora ou para, né? Uhum. E foi uma sequência de áudios falando sobre isso e me trouxe essa reflexão. Então, eu entendi perfeitamente depois dos protocolos, depois desses áudios, que assim, se eu não me posicionasse sobre o que eu queria do meu casamento, nada ia mudar. Então, ou eu separava de vez, ou eu alinhava. Então, foi ali que a coisa começou a fluir por volta de fevereiro de 2024. Enxerguei meus padrões controladores, vi como que eu tratava o meu marido, né? A forma como muitas vezes eu anulava ele, desrespeitava, né? Desculpa, tá? É que... Tudo bem. É bem emocionante. É bom, sabe? É bom olhar hoje quem eu sou e olhar para trás e falar: puxa, não sou mais eu. É muito bom. E comecei a enxergar isso, né? A forma como eu levava a minha conduta como esposa. A primeira coisa que eu fiz, que eu me posturei, foi aprender a ouvir não. E também, principalmente, a não fazer mais nada escondido, né? Eu sei que as mulheres têm muito isso, né? Fazer as coisas escondido e muitas vezes não falar para o marido quanto que gastou, quanto que comprou, enfim. Eu decidi não mentir mais, não omitir mais as coisas, trazer realmente ele para dentro do nosso casamento, fazer dele, de fato, um parceiro. E me posicionei nisso. Fui trilhando essa jornada, fui melhorando isso com ele e fui avançando. As coisas foram ficando mais leves, as brigas foram diminuindo, as conversas difíceis foram ficando cada vez menos frequentes. Eu sempre me posicionava assim, o resultado era meu. Eu não olhava para o meu casamento, para minha família, como um time. A coisa estava tão enrolada na minha vida, tão difícil, que o cliente, com o contrato já tudo encaminhado, ele decidiu cancelar. Ele decidiu manter o contrato que ele tinha, que era comigo também. Era uma situação confortável, mas não ia me trazer um resultado financeiro tão amplo. De fevereiro de 2024 em diante, eu fui tendo bons resultados. Fui fechando contratos altos, fechei um contrato de 5 mil, depois de 10 mil, fechei outro de 15 mil. No montante, no mês, eu tinha fechamentos expressivos. E tinha um ganho que me favorecia, me dá uma vida razoável, né? Só que esse contrato em si, quando eu comecei ali, me posturei com esse cliente, porque mudou o diretor da empresa, e esse diretor veio para cima de mim com muitos questionamentos, muita afronta. Novamente, o seu áudio trouxe muita clareza para mim, porque eu disse para esse diretor que, ainda que eu não fosse a corretora que ele esperava, eu estava disposta
a me tornar a corretora que ele quer, né? Eu me posturei mesmo numa reunião bem difícil, foi uma reunião muito tensa. Os áudios diários, eles são clarezas rápidas que trazem para a nossa vida. Você fazer disso um hábito, ouvir todos os dias, todos os dias você tem uma clareza nova, né? E somando as clarezas que você vai tendo durante a semana, você começa a ver coisas que te preparam para uma jornada na vida. Dias antes, os áudios que vieram foram, bem dizer, preparatórios para eu poder chegar nessa reunião e me posicionar diante desse cliente. Feito isso, ele disse, ok, então vamos seguir com você, vamos fechar este contrato. Mas o determinante desse fechamento, Ramon, que eu considero, não foi somente a minha postura diante do cliente, mas foi a minha postura diante do meu casamento. Porque quando eu saí dessa reunião com a venda fechada, eu me posturei. Se eu não tivesse encontrado a aliança, eu estaria perdida ainda. Eu estaria em busca. Eu sei que uma hora eu ia encontrar a aliança, isso eu tenho certeza. Mas eu ainda estaria em busca de resolver. Mas então não sei se eu talvez estivesse ainda casada ou estaria endividada, não sei. Mas feliz eu tenho certeza que eu não estaria. Eu sou Ivana. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos começar o nosso intensivão. E deixa eu ver quem está por aqui. Quem está por aqui no Zoom, vá abrindo a sua câmera. E vá digitando no chat de 1 a 10 se você está vendo e ouvindo bem, para a gente começar. Coloca aí no chat de 1 a 10 se você está vendo e ouvindo bem. Rosana disse 10. E vai abrindo a sua câmera por aí, porque hoje é dia de análise de pré-queda. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Ou até vê, né? Nesse caso aqui, como está tudo exposto, explícito, vê e ainda entende utilidade. Dr. Fred chegou aí, está até comendo ali, ó. Brabo demais na dieta ali, ó. Vai. Coisa boa. Letícia arrumando os cabelos. Solteira, Letícia? Não, casada. Bem casada ali, mostrou aliança. Quem tem bambolê no dedo aí? Cadê o povo do bambolê no dedo? Ah, eu usava bambolê no dedo de cá, agora eu mudei pro dedo de cá. Estela fez assim, ó. Não tem e não quer? Ou tem ou não tem e quer? Porque tem essa diferença, né? Tem gente que não tem e quer, e tem gente que não tem e não quer. É a pessoa que olha e fala assim, não tem, mas também não quero não, porque os últimos que eu tive, misericórdia. Não tenho e quero, disse a Luciana. Boa. O que você for colocando, o que você vai falando, o que você vai desejando, vai ativando a sua pré-queda. E também a pré-queda das outras pessoas. Hoje eu vou focar muito nessa parte da tarde. Nós vamos dividir em 2 momentos e a gente vai fazer 2 encontros conectados. Na parte da tarde, eu vou focar nas suas pré-quedas. Na parte da noite, eu vou fazer um encontro com vocês sobre como as pré-quedas de outras pessoas podem afetar você. E tem muita gente aqui sendo afetada pela pré-queda dos outros. Sabia que quando você fica paradinho aí, quando você fica paradinha, a vida das outras pessoas que está em movimento e as pessoas que estão conectadas com você, então preste atenção, as pessoas que estão conectadas com você e estão em movimento impactam a sua vida, pelo fato delas estarem conectadas com você. Então não ignore esse fato. Não tem como a vida piorar, eu estou quietinho onde eu estou. Tem, pois tem, e tem é muito, viu? Então quando você fica paradinho no seu canto e você acha que nada vai ser diferente, isso não é verdade. As coisas vão mudar. Simplesmente pelo fato das pessoas que você ama, das pessoas que você se importa e das que se importam com você estarem mudando,
a sua vida vai ser impactada. E a gente vai bater esse papo na parte da noite, como que as pré-quedas dos outros impactam você. E agora nós vamos falar sobre as suas pré-quedas. Alguém aqui não entendeu o que é pré-queda? Alguém aqui tem dúvida? Coloca no chat aí. Entendi, não entendi. Se você tem dúvida, eu quero que você digite a sua dúvida aqui. Vai, coloque a sua dúvida. Quem entendeu, coloca entendi. O Ivan disse, marromeno. No começo é assim mesmo. É tipo você aprender a dirigir. Hoje em dia não, eu ia falar que você deixa o carro morrer, né? Mas hoje em dia, geração Nutella aprende a dirigir no carro automático. Antigamente não era assim não, pô. Meu tempo tinha embreagem. Seu carro tem embreagem? Acabou, né? Acabou, né? Hoje em dia, o povo que vai... Geração Z... A geração Z aprendeu a dirigir no carro automático ou no carro manual? Sim, não. Acho que ainda tem muita autoescola de carro. De carro manual. A autoescola pode ter carro automático? Não sei. Tem que ver na lei. Também não sei. Então quem... Não, ó, a Bianca disse que não. O Fernando disse que pode. Olha as informações distorcidas. Um diz que sim, outro diz que não. Bora. Vamos falar sobre pré-queda. Nós vamos bater muito em pré-queda. Hoje nós vamos fazer análise de pré-queda e na parte da noite, a parte da noite é para explodir a cabeça de vocês. Agora à tarde eu vou fazer análise de pré-queda, vou mostrar o que é pré-queda, vou recapitular a pré-queda para você entender as pré-quedas que você está vivendo, se são pré-quedas, se não são pré-quedas. E na parte da noite, depois que você entender tudo isso, a gente vai olhar as pré-quedas das pessoas que estão impactando a sua vida. Elton, entrei na aliança ontem e hoje tive a notícia que preciso fazer uma cirurgia. Pré-queda minha? Vai virar pré-queda sua se você me chamar de Elton, viu? Essa cara aqui não é cara de Elton não, viu? Mas tá valendo. Sim, se você descobriu... Essa pergunta é boa, apesar dela ter me chamado de Elton. É um elogio pela genialidade dele e por outras características. A gente passa batido. Meu casca de bala. Vamos lá, pergunta boa dela. Ramon, entrei na Aliança Divergente ontem. Hoje tive a notícia que preciso fazer uma cirurgia. Essa cirurgia já era prevista, Miriam? Já estava para acontecer? Era uma cirurgia boa para você? Porque olha só, às vezes a pessoa fala, entrei na aliança, mudei alguma coisa e apareceu uma cirurgia para eu fazer. Aí eu pergunto, é bom ou ruim? Não, Ramon, é maravilhoso. Eu estava esperando essa cirurgia tem 3 anos que eu estou tentando liberar e não conseguia. Nós não vamos olhar para o acontecimento de forma isolada. Quando a gente fala de pré-queda, pega minha tela aí. Ah, já pegou? Caraca, que hora que você fez isso? Foi rápido, hein? Que isso? Vamos lá. Quando nós falamos em pré-queda, a gente pensa nessa montanha como se fosse uma montanha russa. É um sobe, desce, tem o limbo, aí sobe de novo, tenta avançar e a pessoa cai, vive a queda, passa pelo limbo, sobe de novo, vive uma queda e cai de novo, e assim a vida fica se repetindo. Nessa parte de cima, tem aquilo que a gente chama de... O que tem aqui em cima? O teto de uma pessoa. Aqui embaixo, nessa parte, tem aquilo que nós chamamos de chão. E onde a vida de uma pessoa acontece? Entre o chão e o teto. A diferença é que quando a pessoa chega perto do teto dela, ela começa a viver aquilo que nós chamamos de momento pré-queda. E quando ela ignora o momento pré-queda, ela vive o que nós chamamos de queda. Vamos separar esses 3 elementos aqui. São 5 elementos, né?
Primeiro elemento, chão. Segundo, teto. Chão e teto. Depois nós temos o processo de subida, o momento pré-queda e a queda. Ok? Ponto. Toda vez que uma pessoa passa por essa subida, não encara a pré-queda ou encara de forma errada e não quebra o padrão, ela vive a queda. Aí ela passa por aquele limbo, é um processo doloroso, é um processo de divórcio, é um processo de doença, é um processo de perda de dinheiro, dívida alta. É um impacto muito grande que parece que a vida da pessoa travou. Aí essa pessoa começa a subir de novo. Ela começa a tentar de novo o processo de subida. Nessa subida até mais ou menos aqui, nada de muito grande acontece na vida dela. Mas quando ela chega nesse momento aqui, em que momento que é esse? Está perto da onde? Do teto. Percebe? Aqui essa pessoa está longe do teto. Aqui essa pessoa está perto do teto dela. O que é o teto, gente? Falando em valor financeiro, todo teto tem um valor financeiro que uma pessoa não consegue ultrapassar e ele tem um CPF, que é a pessoa que te aciona quando você está subindo. É a pessoa que precisa de você ou a pessoa a qual você se prende, sente culpa, atrelada a essa pessoa por ter uma vida melhor, por estar crescendo, por estar evoluindo, por estar ganhando mais dinheiro, viajando, comprando um carro bom. Esse CPF é o que te prende e o que te impede de chegar, de ultrapassar esse teto. Lembrando que esse teto é do seu ciclo atual. Cada ciclo tem um chão e um teto. Você já passou alguns tetos na sua vida. Você era criança, pô. Você virou adolescente. Você virou adulto, adulta. Você foi crescendo. Então você passou alguns tetos. Lembrando que a vida acontece em ciclos. Em cada ciclo da sua vida, você vai viver em cada ciclo da sua vida, você vai viver, vai ter um chão e vai ter um teto. E olha que interessante, e muitas vezes, o teto do seu ciclo atual, quando você rompe, o teto do ciclo atual se torna o chão do próximo ciclo. Aqui você tem no próximo ciclo um chão e um teto. E quando você rompe esse ciclo, você tem um novo chão e um novo teto. E é assim que a vida vai subindo e acontecendo. Em algum momento, você ultrapassou o seu teto de alguns ciclos. Em algum momento você ganhou R$1.000. Em algum momento você saiu de 1.000 e subiu e passou a ganhar 5 ou 50. O problema não é para onde você foi, o problema é onde você parou. Onde não foi mais? Aonde você foi subindo, 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 chegou naquele ponto e falou assim, eita, parei aqui. Talvez esse ciclo aqui, você tenha ultrapassado. Porque quando você chega perto desse lugar aqui da pré-queda e está chegando pertinho do teto, ou você rompe, ou você repete. Tem uma dúvida boa aqui, ó. Manda. Ramon, você desenha como se a pré-queda ocorresse toda semana. Mas por serem ciclos, ela não deveria ser em meses ou anos? Pode ser todo dia. Pode ser várias num dia. O que vai determinar quantas pré-quedas você tem é a intensidade com que você encara. É por isso que eu digo assim, tome cuidado com o tamanho do seu sonho. Quanto maior o seu sonho, mais pré-quedas você vai precisar num espaço menor de tempo. Por exemplo, essa pergunta é boa.
Imagina essa linha do tempo aqui. Origem e destino. Uma pessoa que... Vamos falar de dinheiro? Pode ser? Exemplo financeiro para facilitar? A pessoa ganha 5 mil reais. E aqui, ela está decidindo ganhar 10 mil reais. Ok? Beleza. Em quanto tempo você quer fazer isso? Coloca no chat aí. Imagine que você é essa pessoa. A pessoa quer sair de 5 mil e quer ir para 10 mil. Aí eu pergunto, em quanto tempo? Porque o tempo importa. Vocês vão perceber que o tempo importa. Beleza. A Beatriz colocou em 1 mês. Em 1 mês. Aí eu pergunto para a Beatriz, ou vou perguntar para vocês, é possível? Uma pessoa sair de 5 para 10 mil em 1 mês, é possível? Ô, gente, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção agora que vai ficar um pouco fundo, viu? É possível a pessoa sair de 5 para 10 mil? Sim, a maioria diz que é possível. E é possível. Agora, o esforço que essa pessoa vai ter que empregar e os padrões que ela vai ter que quebrar para sair de 5 para 10 mil depende do quê? Do estado e do estágio dessa pessoa. Imagina que essa pessoa que diz que quer sair de 5 para 10 mil, o teto dela já foi no passado 50 mil. Ela já teve um teto de 50 mil, ela faturava 50 mil, ela tinha negócios que rodavam 50 mil. Imagine que tem uma outra mulher que nunca saiu dos 5 mil há 20 anos. Para qual das duas vai ser mais difícil ir para os 10 mil? Qual das duas vai ter que colocar mais esforço? O Dr. Fred disse ali, saímos de 65 mil para 100 mil em 2 semanas. O estágio e o estado dele era diferente. Para quem já bateu um teto mais alto, é mais fácil fazer de novo. É por isso que eu digo, tem gente aqui com resultado represado. A pessoa vai rodar um protocolo e você vai ver a pessoa fechando um negócio de 1 milhão. Resultado represado. Dependendo do estado e do estágio, vai ser mais desafiador ou menos desafiador de ir para 10 mil. Para outra, o desafio maior seria ir de 5 para 60. Porque 50 ela já fazia nos últimos 3 meses. Ela só está em 5 momentaneamente. Ela sabe fazer 50. Ela só não pode manter 50. Vocês entendem a diferença? Ela sabe fazer 50. Ela tem negócios que ela roda que tem potencial de dar 50 mil a mais. A outra não sabe fazer 50. Nunca fez 50. Não tem negócios potencialmente rodando que dariam 50. Então ela vai ter que construir. Aí beleza. Vocês entenderam até aqui? Vou seguir, viu? Se ficar fundo, vocês me falam. Aí essa mulher que tem um estado e um estágio de 5 mil, qual que é o estágio de vida dela? É 5 mil, ela nunca passou de 5 mil. Imagine que ela tem um estado lá na escada da postura que é de justificar. Toda oportunidade que aparece para ela, tudo que ela vê de solução, ela arruma justificativa para não fazer. Vai ser mais fácil ou mais difícil sair de 5 para 10 mil e aplicar uma solução? Lembra da escada da postura? Reclamar, justificar, questionar, propor e aplicar. Essa mulher tem que sair do degrau de justificar para o de questionar, para começar a se questionar. Será que eu posso fazer 10 mil em 1 mês? Será que eu sou capaz? Como eu faria 10 mil em 1 mês? É o primeiro estágio depois da justificativa. É o primeiro padrão que ela vai quebrar. Parar de justificar diante das situações. Primeiro estágio. Primeiro estado. Depois que ela fizer isso, ela vai sair de 5 para 10 mil? Ainda não. Tá faltando o quê? Lembra da escada da postura? Depois de questionar, vem
propor. Quais são as propostas que ela fez para sair de 5 para 10 mil? Ela ganha 5. Será que ela vai mudar de emprego? Será que ela vai fazer um concurso? Dá para fazer concurso em um mês? Porque ela disse um mês. E deixa eu dizer uma coisa para você. O seu plano define os acontecimentos. E o tempo em que você define que as coisas vão acontecer vão definir a velocidade e a intensidade dos acontecimentos. Então, por isso que eu digo, quando você for definir um objetivo, tome cuidado com a data que você coloca. Porque a vida, ela vai te entregar acontecimentos proporcionais para medir a sua reação e quebrar os padrões de acordo com a data que você colocou. Isso é certo. Sempre vai ser assim. Quem criou esse fenômeno, Ramon? Eu não sei. Quem descobriu esse fenômeno, Ramon? O Elton Euler. E nós estamos te mostrando e te entregando as ferramentas para você usar isso a seu favor, porque está acontecendo o tempo todo. Você só não via. Os acontecimentos que estão batendo na sua porta é por uma decisão que você tomou ou por uma decisão que você não tomou. Tudo que você vive hoje é pelo que você escolheu ou pelo que você não escolheu. E é por isso que você vive. O travesseiro que você está deitada. A casa que você mora. O sofá que você repousa. O bairro em que você vive. Tudo isso está conectado com aquilo que você decidiu ou com a sua indecisão. Porque quando você não decide, os problemas estão decidindo por você. É por isso que aparecem doenças nas indecisões. É por isso que aparecem dívidas nas indecisões. É a vida decidindo por você. Você quer sair de um lugar, não decide sair daquele lugar e adoece. Fica mais fácil ou mais difícil sair? Mais fácil. Para muita gente é mais fácil. A doença vira uma justificativa perfeita. Eu estou convidando você para ficar de pé e lutar pela sua vida. Levanta. O que está batendo na sua porta é o que você ainda precisa, permite e prefere. Quando eu dei PT na primeira Mercedes que eu comprei, foi... Deixa eu contar um detalhe para vocês. Eu estava vivendo tudo isso, eu percebi que eu estava num teto e eu estava quase rompendo um padrão. E eu falei, cara, eu preciso romper esse padrão logo. Eu preciso ir para o meu próximo ciclo. Lembra dos ciclos? Vai subindo? Eu preciso ir para o meu próximo ciclo. Eu preciso fazer esse meu teto atual virar o meu chão. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu já estava incomodado com o meu carro, tinha tempo, eu estava sendo incomodado. Tinha mais de 10 anos que eu tinha o meu Siena, famoso Siena, Gran Siena, como eu defendi a minha história. E aí, beleza, eu falei, vou trocar de carro. E eu queria muito uma BMW. Desde 15 anos, quando eu trabalhei de menor aprendiz numa empresa, o meu filho do meu chefe tinha aquela BMW 320i, que era muito famosa. E eu falei, esse carro que eu quero. Aí eu fui. O primeiro carro que eu experimentei foi uma BMW X1, igual a sua, um pouquinho mais antiga do que a sua ali. Experimentei, ela era preta. Aí eu andei e falei, não é esse. Ó que louco. Aí eu falei, tem que ser a 320i. Porque esse não foi. Aí eu, beleza. Marquei, fui procurar nas concessionárias. Achei a 320i. A primeira que eu andei foi a do Gui. Lembra da do Gui? Lembro. Andei na BMW 320 dele. E eu falei, não é essa. Aí eu pensei na minha cabeça, pô, que inferno, velho. Era o carro que na minha cabeça eu queria. E quando eu experimentei, a minha sensação foi, não é esse. Aí eu vi uma Mercedes. Nunca tinha entrado numa Mercedes. Aí eu fui testar a Mercedes. Cheguei lá, o vendedor me apresentou e tal. Vamos dar uma volta, vamos. Quando eu entrei no carro, sentei, eu falei, é esse. Eu não sabia nem quanto custava. Os outros eu sabia quanto custava antes de andar. Uhum. Essa eu não sabia quanto custava. Aí eu falei, cara, é esse carro. Encaixou. Certinho. Você teve essa sensação quando você foi comprar o seu? Como foi? Eu já tinha andado em outros carros, né? Eu já tinha andado no Volvo, já tinha andado na BMW do Cris.
E aí, quando eu sentei na X1, eu falei, não, é isso que eu tô querendo agora. Essa sensação é... Já tinha andado na Mercedes do Chris também. Então, eu já tinha experimentado antes de comprar a minha, né? Deixa eu dar uma dica pra você que tá aqui. Achei na cor que eu queria. Achei tudo certinho, viu? A roda dele tinha um rodão e tal. Mercedona braba. Deixa eu dar uma dica pra você. Experimenta o seu sonho e vê se ele se encaixa com você. Experimente aquilo que você quer viver. Experimenta a casa que você quer morar. Talvez você não dá conta de comprar, mas você dá conta de alugar. Talvez você não dá conta de alugar, mas você dá conta de visitar. Experimente. Crie repertório novo. Atualize as suas referências e comece a criar repertório novo. Aí beleza. Experimentei, eu falei, é esse. Aí fui lá, aprovei o financiamento, comprei o carro. Olha que louco. Quando eu comprei o carro, eu tenho um vídeo do dia que eu fui entrar, Felipe, no carro pela primeira vez. Entrei no carro, estava gravando, para eu me recordar disso. Mas quando eu entrei no carro, eu tive uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo. Aquele carro parecia maior do que eu. Foi a primeira sensação que eu tive quando eu entrei lá no shopping, quando eu fui buscar ele. Ele parecia maior do que eu. E aí eu comecei a andar nele, comecei a rodar com esse carro. E tinha alguma coisa nesse carro que ainda me incomodava. O carro estava maior do que eu. Cara, mas eu não consegui enxergar isso na época ainda. É o fato do experimentar para desenvolver o repertório. Você quer falar alguma coisa aí? Eu tive uma experiência igual essa. Mas eu já tinha comprado o carro, já tinha comprado a X1. E aí eu fui fazer a barba e o lugar do visagista lá do barbeiro é todo de vidro, né? A fachada. Na hora que eu parei no estacionamento, que eu me vi dentro do carro, eu falei, meu Deus, não combina, não é pra mim. Mas aí você vai andando, até que, não sei o que acontece, mas você se adequa ao carro, você cresce, você vai pro próximo nível, enfim. Aí você vai saber explicar melhor. Mas eu tive exatamente isso, assim, eu me olhei no espelho dentro do carro e achei muito como estranho. É hoje pra você estar nele? Tá de boa já? Hoje tá normal, e aí eu até já conversei com ela sobre isso, é que, tipo, eu já voltei pro Felipe de antes de começar a ver novos carros. Massa. Então, tipo assim, a X1 já virou só mais um carro e eu já tô batalhando pra comprar o próximo, entendeu? A satisfação não está na conquista. A satisfação, a realização está no progresso. A conquista é passageira, o progresso é permanente. Só que a conquista é uma consequência inevitável do progresso. Tem muita gente que está focando aqui na conquista. O carro, a casa. Mas deixa eu te falar, é quem você se torna no processo que vai combinar com esse carro, com essa casa, com esse homem, com essa mulher, com esse corpo. A satisfação não está na conquista. A conquista é passageira. O carro que você comprou hoje pode ser o carro dos sonhos. Em menos de um ano, já está normal. Você pode ir para a casa dos sonhos. Em menos de um ano, você está achando ela normal. É quem você se torna. É a lagarta que saiu do casulo. Ela não volta, a borboleta não volta para o casulo da lagarta, porque ela não cabe mais. E esse processo é gostoso. Uma casa boa tem que ser normal para você. Um carro bom, que seja importado, que seja novo, que seja o que você quer, tem que se tornar normal para você, porque ele não fica maior do que você. E aí, beleza, nesse processo, eu comecei a usar esse carro, essa Mercedes, todo cuidadoso com ela. Todo cuidadoso, real, cuidadoso. Não deu 3 meses. Eu dei PT na Mercedes. Fui virar num trevo. Eu não estava muito rápido. O carro saiu à frente, foi pro lado. Ele encostou na guia. Real, ele foi de lado e deu um totó na guia. E aí eu parei, chamei o guincho na hora. O guincho veio e o carro estava perfeito. Perfeito, estava sozinho. Foi depois de um evento. Aquele carro tinha dado PT. Na minha cabeça, a pergunta que eu me fazia era, por quê?
Por que esse carro deu PT? Por que eu preciso do PT desse carro? Aí eu quero ensinar uma coisa para vocês que virou minha chave no mesmo dia. Não durou 10 minutos. Eu parei de me questionar por quê. E eu comecei a me questionar para quê. Qual é a utilidade? Para que esse carro tá assim? Qual que é a utilidade disso na minha vida? E quando acontece alguma coisa assim na minha vida, na minha cabeça eu tenho um setup, uma configuração interna, que é: isso aqui vai me fazer crescer. Você carro que deu PT, você vai me fazer crescer. Tem um padrão aqui, eu vou quebrar, eu vou crescer com isso. Porque se chegou para mim, é meu, eu vou crescer com isso. Deixa eu instalar esse setup, essa configuração na sua cabeça. Se chegou para você, o que está chegando agora, pega que é seu. Olha para esse homem que te trai, que te trata mal, olha para ele, não é para você falar, viu? Mas na sua cabeça eu quero que você pense assim, ó: você é meu marido temporário. Eu vou te usar para desenvolver a mulher que eu preciso ser para o homem que eu quero ter. Olha para o carro que você tem hoje e fala: você é meu carro temporário. Você é o carro que eu preciso ter para me desenvolver, para combinar com o carro que eu quero ter. Olha para a casa que você não quer mais e diz para ela: você é minha casa temporária. Olha para a mulher e diz: você é minha mulher temporária. O que na sua vida hoje tem que ser temporário? Talvez o seu emprego é um emprego temporário. Você fica reclamando dele, mas esse emprego aí tem o que você precisa para te desenvolver. É esse emprego aí que você precisa para quebrar os padrões, porque você combina com ele. Use o que está te acontecendo, o que está acontecendo com você e para você, para se desenvolver. Enquanto você achar que isso é aleatório, isso é por acaso, você não vai conseguir dar conta de usar isso para desenvolver. Enquanto você achar que esse homem que está do seu lado, que essa mulher que está do seu lado é aleatório, você não vai se desenvolver. Porque você acha que o problema é dele. Enquanto você não entender que o trabalho que você tem hoje, o sócio que você arrumou, enquanto você não entender que isso é para te desenvolver, você não vai usar esse trem. Você vai ignorar, aí vai vir o próximo igual, vai vir o próximo igual, vai vir o próximo igual, que você vai falar: ai, Senhor, por que mais um desse? E ele vai dizer: porque eu mandei 7. Você não se desenvolveu, eu vou mandar um pior. O problema ele vai aumentando até você enxergar. Por isso que tem doença que começa com a dor de cabeça e acaba num câncer. O problema ele vai aumentando para você enxergar, para você saber que esse lugar que você está não combina, esse homem que você tem não serve, o jeito que você vive com a sua mãe te adoece. Gente, não é coincidência o que está acontecendo, o que você está vivendo, o que você está passando. É a vida tentando te desenvolver. E toda vez que você colocar isso aqui, ó, bota na tela. Toda vez que você setar um destino e tomar uma decisão, é igual o Waze isso aqui, viu? Qual é o seu destino, senhora Beatriz Arado? Para onde a senhora quer ir? Tá aqui, ó. É o destino. Ah, eu quero ir para o bairro para o Alphaville da minha cidade. Entendi. Esse é o destino da senhora. Qual é a decisão que a senhora precisa tomar para dar um passo nessa direção? Aí a senhora toma a decisão. Aí a vida pergunta: entendi, dona Beatriz Arado. Em quanto tempo a senhora quer chegar nesse destino? Porque você entende que nesse destino você pode chegar com um dia, você pode chegar com uma semana, você pode chegar com um mês, você pode chegar com um ano, você pode chegar com 10 anos. Qual é a diferença do tempo no destino que você vai? Vamos lá. Qual que é a diferença de definir o tempo curto ou o tempo mais longo? É a frequência com que os acontecimentos vão bater na sua porta.
Quanto mais você alonga o tempo, você vai ter mais espaço, vai ser mais fácil ver, quebrar os padrões, mas você demora mais tempo a chegar lá, mas você chega. Se você coloca um espaço menor, você chega com menos tempo. Só que você precisa, preste atenção aqui, versão 1, versão 2. Isso aqui é fenomenal, viu? O que define a pré-queda e o tipo de pré-queda é isso aqui, ó. Versão 1, versão 2. E aí eu já vou fazer isso, vou derrubar o YouTube e Instagram para a gente começar os atendimentos aqui no Zoom. Então você que está no YouTube e quer participar ao vivo aqui do Zoom, participar da análise de pré-queda, toque nesse link e preencha sua ficha de interesse em aumentar sua permissão. É de graça, tá acabando, você não paga nada. As fichas já começaram a ser canceladas? Não. As fichas já começaram a ser canceladas, temos mais de 50 mil fichas preenchidas e se você quer estar mais próximo e acompanhar o que nós estamos construindo e entregando aqui, toque nesse link e preencha sua ficha. Você que está no YouTube, no Instagram, digita Decidir aqui embaixo, vai lá no seu direct, vai chegar um link, toca nele, clique e preenche essa ficha. São 4 perguntas, você vai receber um material, são 6 bônus e depois você vai receber a oportunidade de vir para o Zoom com a gente. E em 20 minutos eu vou derrubar, 15, 20 minutos eu vou derrubar YouTube e Instagram. Fechou? Toca, aproveita esse tempo e preencha a sua ficha. Vamos lá para você entender isso aqui. Hoje, você está na sua versão 1. A sua versão 1 combina com a vida que você... Tá de outra cor aqui. Vida que você tem. Essa construção vai ser bem boa. O André Cantagalli, escreva ali, sou aliado, fala meu velho. Ele está vivendo a vida que ele tem hoje. Ele está vivendo essa vida. É a que ele tem, é a que ele vive, é a que ele tem. E ele só vive e só tem essa vida porque ele está nessa versão aqui. É a versão atual, a versão do André hoje. Com os padrões que ele tem, ele combina com essa vida. Nas pessoas, na forma como ele se relaciona com as pessoas, na forma como ele se posiciona no trabalho, na forma como ele se posiciona com os clientes, na forma como ele se é casado? Na forma como ele se posiciona com a esposa. Você tem filhos? Na forma como ele se posiciona com os 3 filhos dele. Ele é esse cara aqui, que combina com essa vida por causa dessa versão. Beleza. Imagine que o meu amigo André, que escreveu ali, é aliado, então já sei que tem protocolo para rodar, tem um monte de coisa para fazer. Ele fala assim, ó, vou mudar até o estágio aqui, ó. Ele fala assim, cara, eu ganho 10 mil hoje e eu quero ganhar 25 mil. Beleza, eu já entendi o destino. Ele está tomando essa decisão. Aí a minha pergunta é, em quanto tempo, meu velho? Você quer fazer isso em um mês? Você quer fazer isso em uma semana? Porque eu sei que tem gente aqui, gente, que faz isso em um dia. É só abrir o WhatsApp. Tem contato no WhatsApp. Você quer fazer isso em um ano? Tem gente que fazer isso aqui em um ano vai ser grande demais. Bicho, se eu sair de 10 mil para 25 mil, ainda em 2025, não, a minha vida está feita. Isso depende do quê? Do estado em que o André está e do estágio onde ele já chegou. Aí, beleza. O André vira para mim e diz assim, cara, eu quero fazer isso em um ano. Se eu sair de 10 para 25 mil em um ano, eu vou ficar feliz. Então, imagina que essa linha do tempo aqui agora se tornou um ano. O André ele tem um ano para sair da versão 1 e vir para a versão 2, para se tornar o cara que combina com os 25 mil e não com os 10 mil. Nesse processo, gente, você entende que quando o André de 25 mil não é o mesmo André de 10 mil, porque o André de 10 mil não tem dinheiro sobrando. O André de 25 tem dinheiro sobrando. O André de 10 mil mora numa casa.
O André de 25 mil mora em outra casa. O André de 10 mil faz um tipo de viagem. O André de 25 mil faz outro tipo de viagem. As pessoas veem o André de 10 mil viajando e acham que ele não tem dinheiro. As pessoas vão ver o André de 25 mil viajando e vão falar, tá esnobando. As pessoas vão ver a casa que o André de 10 mil mora e vão dizer, é um dos nossos. As pessoas vão ver a casa que o André de 25 mil vai morar e vão dizer, nossa, você mudou, né? Não vem mais na casa da mamãe. Não vê as pessoas do mesmo jeito. Não é mais humilde não, né? Antes era o irmãozinho da igreja ali, ajudava todo mundo, agora só fala de dinheiro. Você tem noção que cada mudança dessa representa um padrão? Então olha aqui, ó. Padrão 1, padrão 2, na medida que ele vai avançando, vão aparecendo esses padrões para ele quebrar. E cada padrão, lembra, todo problema precisa aparecer na sua vida, pelo menos 3 vezes, ok? Então você vai viver aquele padrão para romper aquele ciclo. Então aqui esse problema aparece 3, esse aparece 3, esse aparece 3. Dificuldade de dizer não, aparece 3. A crítica aparece pelo menos 3 vezes, sempre pelo menos 3 vezes. Vocês estão comigo? Eu vou esticar, viu? Vai abrindo sua câmera aí, deixa eu ver vocês aqui, porque senão eu não sei se vocês estão acompanhando, se vocês não estão acompanhando. Deixa a câmera de vocês aberta para eu saber onde vocês estão. Beleza. Esses padrões vão aparecer todos juntos e de uma vez? Vai aparecer isso tudo num mês para ele quebrar? Por que não vai aparecer tudo no mês, Lu Costa, que você faz assim que não? Por que não vai aparecer tudo em um mês? Por quê? Porque esses padrões com a mãe, com o irmãozinho da igreja, com a mulher, com os filhos, não vão aparecer tudo em um mês. Porque são muitas coisas para mudar em um mês. Claro que não. A vida não está nem aí, irmão. Se é muito, se é pouco, é você que define. A Reitne acertou. Porque ele decidiu mudar em 1 ano. A decisão não foi da vida, a decisão foi dele. Ele vai ver esses padrões aparecendo no decorrer de 1 ano. No decorrer de 1 ano, ele vai crescendo. E talvez ele fique 10 meses ganhando 10 e 12 mil. E no 11º, no 12º, ele passa a ganhar os 25. Agora vamos mudar um pouquinho para vocês entenderem como que a vida é justa? Imagine que o André chega para mim e fala assim, Ramon, pronto. A pergunta que o Léo fez ali, ó. Como mudar em 1 semana? Muito simples. Aí o Léo vem aqui e coloca assim, ó. Eu quero, Ramon, o mesmo resultado em 1 semana. É possível ou não é possível, gente? Com o que vocês viram aqui agora. É possível sair dos 10 para os 25 em 1 semana? É possível. É possível. Para qualquer pessoa é possível. Pô. Agora, dependendo do estado e do estágio, o esforço dessa pessoa vai ser absurdamente diferente do que ela faria para sair para esse resultado em 1 ano. Se essa pessoa quer sair de 10 para 25 em 1 ano e puxa isso para 1 semana, tudo isso aqui que aconteceria no decorrer de 1 ano tem que acontecer no decorrer de quanto tempo? 1 semana. 5 dias. 4 dias. 6 dias. Aí a pergunta que eu te faço é, se uma doença ia aparecer em um padrão, se uma dívida ia aparecer, preste atenção agora para vocês entenderem, se um problema de saúde ia aparecer no seu filho no decorrer de 1 ano, para você ver um padrão, se a sua mãe ia machucar a perna no decorrer de 1 ano, para você aprender a quebrar outro padrão e colocar limites.
Se você ia ser mandado embora no decorrer de um ano para aprender a criar outra fonte de renda, em quanto tempo isso vai acontecer, gente? 4, 5 dias. Aí a pessoa fala, Ramon, não sei o que aconteceu. Meu marido terminou comigo porque me traiu. Meu pastor falou que eu vou pro inferno. Meu chefe me mandou embora e eu tô doente. Aí eu digo, qual foi a decisão que você tomou e em quanto tempo você decidiu? A resposta tá aí. Não é coincidência. Você acha por que tem gente que é mandada embora, o filho adoece, o marido trai, em 3 dias? Ela decidiu mudar tudo em 1 semana. Você pode tomar a decisão que você quiser, no tempo em que você quiser. Agora você precisa saber quanto custa. A maioria das pessoas não vai mudar porque não está disposta a pagar o preço. Tem gente que não preenche nem uma ficha e está falando que quer mudar o jogo, pô. Tem gente que não preencheu uma ficha de interesse, que eu liberei de graça, o material que foi liberado, e está dizendo, eu quero ganhar 100 mil por mês. Não vai ganhar não, fica tranquilo. Quando você não decide, os problemas vão decidir por você. E sabe o que é pior? Quando você fica me vendo Elton, vendo isso tudo e não toma decisões, os problemas vão aumentar para criar opções. Eu vou repetir. Quando você vê tudo isso e não toma decisões, os problemas vão aumentar para criar opções. Você quer mudar, mas não decide. Então o que você precisa? De mais opções para fazer a mudança. Opções são problemas. Qual é o tamanho que o problema precisa chegar para você decidir mudar? Você precisa do quê? De uma traição? Toma uma decisão que ela vai chegar e vai fazer assim, ó, na sua porta. Olá, cheguei. Vim trazer uma mulher para o seu marido pegar. Olá, eu sou a mudança que você queria. Cheguei. Vim trazer um homem para pegar a sua mulher. Você não queria se separar e não dá conta? Qual é o tamanho do problema que você está esperando chegar para você decidir mudar? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Do mesmo jeito que eu precisei dar PT em um carro, e não foi queda, viu ali? Foi uma pré-queda. Eu não tive prejuízos. Vocês vão entender que na queda, você sempre tem um tipo de prejuízo. Você cai. Lembra? Aqui, ó. Bota na tela aqui. Quando você está tentando subir o ciclo e você não rompe, você vai viver a pré-queda aqui. Ou você rompe, ou você repete. Eu vivi o ciclo, passei pela pré-queda, naquele momento, foi o PT, perda total no carro, e eu rompi. Por isso que eu fui para o próximo ciclo. Bem aqui, ó. Você vai subir. Aqui você vai viver o seu momento pré-queda. Ou você cai, ou você continua subindo. Eu identifiquei o CPF que estava no meu teto. Era o último problema. Lembra que o problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes para você quebrar o padrão? Aquele era o meu último, de um padrão que eu tinha para quebrar. Era o último, de um padrão que eu tinha para quebrar com meu pai. Todo o problema ele vai aparecer pelo menos 3 vezes. E nesse momento, você vai romper ou você vai repetir. Entenda como repetir é voltar para o começo e tentar subir de novo. Aí você precisa saber. Você quer mudar de forma mais barata ou mais cara? Você vai continuar esperando um problema aumentar ou você vai decidir do tamanho que ele está hoje? Porque eu te garanto, ele vai aumentar. E aqui, ó, deixa eu perguntar, vocês entenderam a intensidade do tempo da mudança? A intensidade dos problemas no tempo da mudança? Isso ficou claro para vocês? Coloque aqui. Quanto menor o tempo que você decide mudar, mais você precisa de acontecimentos para quebrar o padrão ou os padrões. E quanto maior o seu objetivo aqui, ó,
Dependendo do seu estágio, eu estou no estágio onde eu nunca saí de 1.000. Para você ir para 10.000, talvez vai ser mais desafiador que uma pessoa que ganha 5 ir para 20. Por causa do estágio. Você vai precisar se tornar uma nova versão, a versão que combina com os 25.000. Se você combinasse com 25, você estaria ganhando 25. Se você combinasse com 100, você estaria ganhando 100. Se você combinasse com 500.000, você estaria ganhando 500.000. Não é só você, eu também, viu? Eu estou no meu processo de crescimento. O Elton está no processo dele. O Elton combina com um tipo de vida. Ele não combina com a vida acima da que ele vive hoje, senão ele estaria vivendo uma vida acima. Eu combino com esse tipo de vida, senão eu estaria vivendo uma vida acima da que eu vivo hoje. Você combina com essa vida, senão você estaria vivendo uma vida acima da que você combina hoje. O Felipe combina com essa vida, senão ele estaria vivendo a vida acima do que ele vive hoje. Todos nós aqui estamos vivendo aquilo que nós combinamos. E o nosso desafio aqui é descombinar de uma vida que você talvez gostou um dia, talvez foi boa, mas que ela já não te satisfaz mais. E para você combinar com esse próximo degrau aqui, a sua versão precisa mudar. E para você mudar a sua versão, você vai precisar descobrir os padrões que você tem que quebrar. E para você descobrir os padrões que você tem que quebrar, você precisa decidir avançar. E tudo começa pelo plano. Não ignore o plano perfeito. O primeiro passo quando você entra na aliança divergente é fazer o seu plano. Para justamente você definir isso aqui, seu destino. A decisão de para onde você vai, de como você vai e o tempo em que você quer ir. É melhor, em algumas vezes, você alongar mais o tempo. Se você não dá conta de encarar, lembra que eu disse? A velocidade dos resultados que você tem é proporcional à velocidade em que você encara as suas relações. Se você disser, eu quero avançar, eu quero crescer, os problemas vão bater na sua porta. Não para te punir, para te desenvolver. Problema é para te desenvolver. Problema é para te desenvolver. Problema é para te desenvolver. É o problema e é nele que você desenvolve a sua próxima versão. Se você não consegue passar por esse problema que está batendo na sua porta, desculpa, você não combina com a sua próxima versão. Você não escolheu de onde você veio, você não escolheu de quem você veio. Agora, você pode escolher para onde você vai, com quem você vai. E talvez vai ficar gente para trás. Você dá conta? Na versão que você está, você não dá. Por isso que você carrega todo mundo. A próxima versão talvez vai carregar um pouco menos de gente. Aí a próxima versão talvez não carregue ninguém. Mas sim, corra junto com quem quer correr. E ande junto com quem quer andar. E quando esta vida... Fernanda disse assim, e quando essa vida está boa, mas o que incomoda é pedir dinheiro para o meu marido, que é o grande provedor da casa. Larga ele, pô. Larga ele e arruma um cara que você não vai precisar pedir dinheiro que ele não tem. Aí você faz seu dinheiro. Gente, vocês têm um monte de birra. O cara tá ganhando dinheiro, tá fazendo dinheiro. Aí a mulher fala, o que me incomoda é pedir dinheiro pro meu marido. Eu não queria pedir dinheiro para ele. Porque a minha mãe pedia dinheiro pro meu pai. E eu acho feio. Porque a minha mãe era super independente. E eu quero ser como ela. Aí você joga um relacionamento que poderia ser bom no lixo. Aí o seu marido daqui a pouco tá ganhando menos. Para você precisar trabalhar. Aí não vai ser difícil pedir dinheiro para ele. Para a mulher que aprendeu a carregar peso, é pesado ser leve. O marido tá ali, pô. Às vezes o cara tá feliz em prover. Ele olha para a mulher dele e fala, eita, essa mulher é minha. Tô botando dinheiro nela, tá ficando mais bonita. Aí vem a mulher birrenta. Eu não quero pedir dinheiro pro meu marido, não. Mas pro pai pedia, né?
É mais fácil pedir dinheiro pro pai do que pro marido. Birra. Padrão. O que você vai precisar, Fernanda? Encarar esse padrão. Rodar um protocolo. Você tem medo do quê quando você pede dinheiro pro seu marido? Quais são os medos que você tem que rodar aí? Protocolo de medo. Começa a encarar isso aí, viu? A vida tá vendo o que vocês precisam. E quando o marido gera dinheiro, mas controla onde e como a mulher deve gastá-lo, aí é combinado. Aí é combinados. São combinados, gente. Vocês são um casal. O dinheiro é dos dois. Vamos falar a verdade? Às vezes você quer comprar uma coisa que é meio estúpida. Às vezes sua esposa quer comprar uma coisa que é meio estúpida. Seu marido quer comprar uma coisa que é meio estúpida. Aí é acordo. Meu amor, tô pensando em comprar um jet ski. Mas, meu bem, você vai fazer o que com isso? É um sonho meu. Opa, peraí. Isso é um sonho seu? Vamos fazer um combinado? A gente compra o jet ski, mas a gente também, eu quero também isso aqui. Combinado, pô. Aí vocês vão precisar controlar o dinheiro mesmo. Para ter algumas coisas. Para comprar outras, para priorizar algumas. Desde que seja saudável, controlar o dinheiro, guiar o dinheiro, cuidar do dinheiro, é saudável. Tem aquele lado do casal gastar mais do que o outro, tem esse rolê todo, pô. Desde que estejam realizando sonhos, não estejam punindo o outro com o dinheiro, desde que um não esteja se protegendo do outro fazendo dinheiro, não criando um plano de fuga, não criando um plano de proteção, mas o dinheiro esteja na casa pelo motivo certo, às vezes o cara vai evitar da mulher gastar pelo motivo certo e tá tudo bem. É pela viagem que eles querem fazer. Ele vai dizer, mozinho, não vamos nessas 2 viagens aqui que a gente falou que ia, pra gente fazer aquela viagem que a gente falou que queria fazer? Ai, mas o meu marido é muito controlador. É pra realizar seu sonho, infeliz. O cara tá tentando cuidar de você pelo motivo certo. É parceria. Um não pro parceiro faz parte, pô. Imagine se o seu marido fizesse tudo o que você quisesse. Que bosta de marido. Imagine se a sua mulher fizesse tudo o que você quisesse, homem. Eita, ia dar merda. Nem banho você não ia tomar. Você ia falar, não quero tomar banho, ela ia dizer, tá bom. Desde que seja pelo motivo certo, gente. Anota essa palavra, motivo. Nós não estamos gastando por qual motivo? Nós estamos poupando por qual motivo? Nós estamos investindo por qual motivo? Porque o cara pode querer investir para fazer uma viagem incrível com a esposa. O cara pode querer investir para cuidar do futuro dos filhos. E o cara pode querer investir para botar tudo na mãe dele porque ele acha que sente dívida e culpa. O motivo, gente, é o motivo que define os limites saudáveis das relações. Vocês vão aprender a pensar aqui dentro. O desafio é esse, viu? É você pensar. Não é só o que está sendo feito. É o motivo pelo qual você faz e o que você busca nesse motivo. Aí a gente volta lá para a escada da maturidade. Derrubou o YouTube e o Instagram? Ó, vou começar os atendimentos aqui para a gente bater um papo sobre pré-quedas. Você que está no YouTube, você tem 1 minuto para tocar nesse link e preencher sua ficha. E você que está no Instagram, digita decidir aqui embaixo, vai lá no seu direct, toca no link que vai aparecer e preencha a sua ficha. Assim que você preencher, você vai receber ali um formulário e vai vir para esse encontro aqui, essa tela do Zoom, onde nós vamos fazer análises de pré-queda e pense comigo agora. Bora? 1 minuto aí, pode derrubar, viu? O YouTube e o Instagram. Deixa eu responder mais uma pergunta e chamo vocês aqui. Sempre fui provedor da minha casa, carregava tudo comigo. É isso, Ivonete. Esse é o rolê. Mas e quando o marido ganha, a gente pede, mas ele não dá? Para a mulher nunca tem, mas para todas as outras coisas sim. Aí já está respondido, viu? A resposta está na pergunta. O dinheiro não é seu, o dinheiro é só dele. Vocês vivem numa casa. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você vive numa casa e uma pessoa tem um dinheiro e a outra não tem, tem alguma coisa errada nisso.
Quando você vive numa casa, uma pessoa tem dívida e outra não, tem alguma coisa errada nisso. Porque quando você casa com uma pessoa, junta, pô. Nós temos uma dívida, nós fazemos uma viagem, nós estamos investindo, nós estamos endividados. Nós temos dinheiro, nós não temos dinheiro. Agora, se você... O problema começa na raiz, viu? E comece a enxergar. Talvez você esteja vivendo com uma mulher ou com um homem que não vale a pena dividir uma vida, compartilhar uma vida. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo com esse homem? O que você está fazendo com essa mulher? Uma pessoa que você divide os orifícios do seu corpo, mas a conta bancária é separada. Você dá o que você tem de mais precioso nesse corpo seu, mas vocês não falam de dinheiro dentro de casa. É cada um por si. Aí é melhor viver você na sua casa, porque isso não é uma relação saudável de casado, viu? É uma relação de proteção. Um se protegendo do outro e um fugindo do outro por causa de padrões velhos. Porque vocês estão machucados. E eu vou bater muito nisso, porque quem, toma no orifício rugoso, anal, é seu filho. Vendo essa brincadeira toda. Vendo um pai e uma mãe dividindo uma casa e não se juntando, e ele está vendo isso. E ele vai fazer com a esposa dele. Essa filha vai fazer com o marido dela. Seus filhos vão repetir os padrões que vocês não deram conta de encarar. Vocês estão repetindo os padrões que os seus pais não deram conta de encarar, mas eles não tiveram essa oportunidade. Vocês estão tendo. Ou você encara, ou você resolve. E eu não estou dizendo que é da noite para o dia. Mas quando é que você vai começar, Eusângela? Que dia que você vai assumir esse compromisso? De fazer a sua parte, independente se o outro vai fazer a parte dele ou não. Ramon, e quando somos sócios da empresa? Estou tendo dificuldades nessa área. É a mesma coisa. Aí vai ficar para a noite, viu? Como a pré-queda do outro pode impactar a sua vida. Sobre sócio, marido, esposa, eu vou trazer mais à noite. Pai, mãe, como que o resto, pré-queda dos outros, impacta na sua vida. Vai ser um papo muito da hora. Esse papo, ele torce a faca. Bora? Vamos trazer uma pessoa aqui, Felipe? Bora. Boa. Vamos trazer uma pessoa para a gente trazer mais clareza para essa construção. Decisão, destino e tempo. Pré-quedas que aparecem. Então eu quero que você coloque no chat aqui pré-quedas. Me fala uma pré-queda que você está passando aí. Escreva bonitinho aqui uma pré-queda que você está passando. Coloque aí. O que você viu, o que aconteceu, o que vingou, o que apareceu. Escrevam aí as pré-quedas de vocês no chat. Então, um chazinho aí. Esse cheirinho é bom, viu? Esse cheirinho aqui que foi uma aliada que mandou pra gente. Motivar-se. Óleos essenciais de bergamota, laranja, doce. Tem mais algumas coisas aqui. Acho que foi a mãe dela que fez. Bom demais. É um para motivar-se e outro para relaxar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tive uma conversa difícil, foi horrível apesar de ser pacífica. A pré-queda pode ser fruto de uma conversa difícil? Sim, pode ser também. Dependendo do padrão que você está quebrando. O meu filho de 31 anos, que ainda mora comigo, foi trabalhar e ficou apenas 4 dias e desistiu. Porque brigou com os parceiros e voltou para casa. Eita, Eunice. Um bebê, né? Tem que fazer uma chupeta e uma madeira para esse bebê de 31 anos aí. Eita ferro. Você tá sabendo que agora estão fazendo a chupeta para adulto? Não.
Tá umas chupetas para adulto, velho. Mandaram isso aí para mim. Não pesquisei ainda não. Vocês já viram isso? Chupeta para adulto? Para acalmar o coração dos rapazes de 31 anos. Fui traída, fiquei doente. Morrido, fui morar com a amante. E agora meu filho vai fazer uma cirurgia. Eita! Tem coisa aí, viu? Temos um filho de 1 ano e 10 meses. E coloquei no plano e sonho a relação memorável. Vários pecados aconteceram ao ponto de eu querer me separar novamente e não consigo sair dessa energia negativa. Rodrigo. Encerramento de parceria de anos, necessitando fazer transição de carreira, impactando eu, meu marido e meu pai, deixando muitas dívidas. Tá botando aí. A venda de um produto meu ia bem quando de repente parou de vender. As pré-quedas são sempre iguais, acontece a mesma coisa. Mas você vende o que, ô Tami Paz? Você falou que a venda de um produto seu ia bem e parou de repente. Você vende o que e a quanto? Vê o que ela vende aí, Felipe. Entrei na aliança, meu corpo está em crise de pânico. Quase bati 2 vezes, debateu o carro, sem prejuízo. Hoje eu estou desenvolvendo o meu negócio. Pré-queda, viu? Curso na área de artesanato. Relacionamento que não deu certo, fui convidado a me retirar de um instituto espiritual onde eu trabalhava. Perdi 2 contratos quando estava para realizar um sonho. Recente ou antigo, André Cantagalli? Há quanto tempo isso? 1 mês, 1 ano? 1 semana? Vê aí a resposta do André. Falei que ia entrar para a aliança, marquei a data e fiquei ruim. Carro estragou. Entrou ou não entrou, João Paulo? Processo de cidadania está em risco. A família quer desistir, menos eu. Querem o distrato. Tem multa. Ganhava 6 mil no mês, posso ter meu bebê. Só caí até meu carro a trazer os documentos. Vai mandando aí, bora. Tem umas boas aqui pra gente analisar. Vê se o André respondeu do tempo. Não consegui fechar uma venda essa semana e fui conversar com meu irmão, falar a verdade. Ele mandou eu tomar naquele lugar. Acontece. Semana passada. Traz o André aí, então. Vamos ver sobre esses contratos que deram ruim semana passada. André Cantagalli, 2 L's. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Fala comigo, André. Seja muito bem-vindo e se apresente para quem não te conhece. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o André Cantagalli. Eu sou casado. Tenho 3 filhos. Eu estou no 2º casamento agora. Nós somos 4, né? Porque minha esposa também veio com a filha dela. Eu trabalho com marketing digital, né? Sou estrategista, sou especialista em vídeos, em criação de posicionamento no audiovisual e trabalho com isso há mais de 10 anos que eu já empreendo nessa área. Legal. Então, já fiz muito curso, muita coisa, mas eu parei um pouco daquela obesidade de conhecimento e desde que eu vi a aliança, eu sou cristão, né? Então ficava questionando a Deus muita coisa. Oh, Deus, reconheci muito isso nas aulas de lançamento. Parece e hoje... Eu estava contando a sua história, então, quando eu estava dando aquele exemplo. Rapaz, ali. Eu escrevi aí, até escrevi no chat, você está falando a minha vida, exatamente a minha vida. E desde que eu não consegui ainda fazer... Tô terminando as aulas do Plano Perfeito, mas tenho acompanhado aqui.
E eu fiquei, rapaz, paralisado quando eu perdi esses 2 contratos semana passada. Quanto foi? Tava... Quando foi cada um e qual o valor? Os 2 caíram na segunda-feira, no mesmo dia. O valor de um era 3.500 e o outro R$ 2.000. Eram de 2 pessoas diferentes ou de uma pessoa? Duas pessoas diferentes, mas em comum elas tinham o mesmo tempo de contrato, mais de 3 anos. Eram os meus clientes mais antigos. Ou seja, já eram clientes que eram de longa data com você.